Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus mais uma vez por estarmos juntos, examinando as Escrituras na direção do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, para juntos compreendermos a sua vontade, a sua palavra, para termos fundamento, termos uma fé não fingida, uma fé de lucidez, não uma coisa sem base, sem fundamento, como que mágica. Não, nós cremos em coisas que existem, que são nós, pela razão. O culto é racional, é pela razão, não é uma coisa que eu não entendo o que está acontecendo. Então a palavra toda de Deus é assim, tudo tem a sua explicação, tudo tem a sua base. Então o Senhor devagarinho vai nos mostrando, né? Não é por muito estudar, por aquele que quer, daquele que corre, mas é para quem Deus quer dar. Ele está distribuindo o conhecimento dele por todo o mundo, para que a sua igreja saiba o caminho que está trilhando, saiba o que está fazendo, como está crendo, como deve crer, como deve se aperfeiçoar, como deve chegar na estatura de varão perfeito. O varão perfeito é Jesus. Chegarmos na estatura de conhecimento dele. Eu acho que dificilmente, alguns talvez mais próximos de Cristo, né? Mas vamos ver aqui a criação do mundo. Como que o mundo foi criado? Teve uma explosão enorme e apareceu o mundo. Isso aí é na teoria da evolução, né, das espécies. Não tem nada disso, não. Nós vemos pela palavra que tudo foi criado por Jesus. Por Jesus, nossa, Jesus não tinha nem nascido, como é que ele criou, né? Pois é. Jesus é a luz que veio ao mundo. A luz que veio ao mundo. E Deus fez tudo por essa luz. Veja em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 em diante, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui nós vemos a criação do céu e da terra. A criação dos céus, Deus já fez perfeita, completa, acabada. Tanto é que não está narrado depois aqui como que foi feito o céu, mas a terra, ele precisou continuar a criação da terra, porque ele fez os céus e dividiu com a terra. Já houve uma divisão aqui. Céus e terra, duas coisas distintas. E a terra era sem forma e vazia, mas o céu, aqui não está escrito, mas nós sabemos que o céu já era perfeito. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está os dois caminhos. A terra era sem forma e vazia. A terra é a coisa material. É aquilo que não herda o reino celeste. É da onde viriam os homens, do pó da terra. E a terra ia ser governada pelo maligno. E o maligno estava sobre a face do abismo, onde ele vai ser lançado. Ele não estava no abismo, ele estava sobre a face, na entrada do abismo lá. Na presença do abismo, mas ele não era lançado lá, e o abismo já estava sendo criado também, já tinha sido criado. Então, aqui na continuação, ele fala assim: e disse Deus, não, antes diz aqui, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Enquanto as trevas, que é o maligno, estava sobre a face do abismo, o Espírito de Deus estava sobre as águas. As águas é povos, multidões, nações, aquilo que viria a ser a humanidade. Então aqui nós temos os dois caminhos. Um que é trevas, o outro que veio do céu. Este caminho onde Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então aqui nós já vemos os dois caminhos. O caminho das trevas, o caminho da luz. A noite, o dia. O Senhor Jesus fala: vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem aí a noite quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto Deus está nos dirigindo, abençoando, protegendo, é dia. Nós estamos trabalhando na direção do Espírito Santo. Mas aí vai ter um momento em que vai vir a noite.
E aí a igreja vai ser perseguida, e aí não tem mais condições de trabalhar, tem que ficar escondido. Depois vem o dia de novo, é essa sequência. Por isso essa sequência aqui, que fala que tem gente que fica pensando, são dias literais aqui que está falando em Gênesis? É dia mesmo? Não pode ser dia literal, não tinha sol, vai medir o dia como? Isso aqui, irmãos, é o seguinte, foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Esse dia da criação foi um dia de luz. Aí o que aconteceu? Vem a tarde e amanhã. O que é a tarde espiritualmente falando? A tarde é o fim do dia e o começo da noite. À noite não se trabalha mais. Aí vem amanhã seguinte. Amanhã o que é? Amanhã é o fim da noite e o começo do dia. Então a tarde e amanhã, o primeiro dia. O que aconteceu entre essa tarde e essa manhã não está relatado. Mas é isso que Deus está nos ensinando. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E aqui toda a criação da terra. E os dois caminhos sendo mostrados. O caminho das trevas e o caminho da luz. A salvação e a perdição. O dia e a noite. E lá em João, nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha, aqui é o verbo, o que é o verbo? O verbo é palavra. No princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 20, se não me engano, 21, diz que ele vem no seu cavalo, e o seu nome é a palavra de Deus. Quem que é? Jesus Cristo. Tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui nós vemos aqui, no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Aqui a palavra é Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, não é ela, a palavra, não é ela. Bom, mas vamos. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, pairava sobre as águas. A luz da vida pairava sobre as águas, e era a luz dos homens. E aqui nós vemos, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz brilha nas trevas. Então, Deus fez com que a luz, aquela luz que ele criou no primeiro dia, brilhasse, isso afugentasse as trevas. E as trevas não compreenderam. Como que uma escuridão vai compreender um dia? Não tem como compreender. Isso aqui Deus está mostrando que desde o princípio já houve divisão, desde a criatura, desde a criação. Criou os céus e a terra, né? E fez divisão entre o dia e a noite. E essa divisão permanece, vai ser até o final. Lá no final, o que fala? Não vai ter mais noite. Cristo é a nossa luz, Deus é a nossa luz. Não tem lua, não tem estrelas, não tem sol. Ele é a luz que nos ilumina. Não vai ter noite mais, só vai ter dia. Por quê? Porque as trevas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que é o diabo, é o Satanás, é o tentador. E aqui nós vamos aprendendo. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Testificasse da luz, aquela luz que veio lá no princípio. João veio testificar da luz. Quem é essa luz? É Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Que luz? Jesus Cristo, que alumia todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo, Deus alumia. Todas as pessoas, todos os seres humanos que vêm ao mundo, Deus ilumina. Aqui então nós vemos que todos que nascem com a iluminação de Deus. Com o passar do tempo, as pessoas podem perder essa salvação. Se desviam, quando começam a compreender o que é certo, o que é errado. Uns permanecem servindo a Deus. Outros se desviam. Vão rejeitar a Jesus, rejeitar a salvação, rejeitar a luz. Mas depois pode haver arrependimento ainda. Enquanto tem vida, tem esperança. A salvação está aí ao nosso redor. O Senhor Jesus está nos chamando. Você está ouvindo esta mensagem?
Estava ali a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui as pessoas falam assim, é Deus que está aí. Como pode ser Deus? Deus não é carne, Deus é espírito. A Bíblia diz claramente, Deus é santo, Deus é espírito, Deus é o Espírito Santo. Não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem Deus, o Pai, que é Espírito Santo, e o Filho que ele enviou ao mundo, porque quando ele criou a luz, não era filho dele, a luz não nasceu de mulher nenhuma, a luz foi uma criação de Deus. E quando Cristo estava em oração, falou, Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Como que você tinha glória, ô Senhor Jesus Cristo? Com o Pai antes da fundação do mundo, porque ele me usou para fazer tudo o que existe hoje. Lá eu era a luz, lá eu não tinha corpo, mas quando fizemos o homem, o Pai disse para mim, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Como que pode ser uma coisa dessa? Deus ia habitar num ser humano. Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Qual a forma de Deus aqui no mundo? A forma de um homem. Então, quando for fazer o homem lá, façamos o homem como nós vamos ser um dia. Eu em ti, tu em mim. O Senhor Jesus fala isso. Eu em ti, Pai, e o Senhor em mim. Que assim seja com eles também. E então veio sobre nós o Espírito Santo. Deus próprio está morando em nós. Somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso corpo, que é o templo de Deus. Então aqui nós temos a perfeita compreensão. Deus já desde o princípio já estava preparando para esse tempo do fim. Nós sermos templo do Espírito Santo, sermos usados na mão dele para a glória dele, para a salvação de muitas pessoas e para fazer obras maravilhosas. Não é ficar rico. O reino do céu não é as pessoas que estão falando aí, ficar rico, ganhar dinheiro, ter um salário maravilhoso. Não. O reino do céu já começa já. É chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. E cadê esse reino? O Senhor Jesus falou para Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, meu Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mas o meu reino não é daqui. Por quê? Porque não é do mundo, nós somos do reino celestial, onde Jesus Cristo reina. Aqui ele não reinava, mas ele vai voltar como rei e vai transformar esse mundo num mundo diferente. Onde habita a justiça. Um mundo onde nós não precisa ninguém ensinar mais. Nós vamos ter a perfeita compreensão, vamos compreender assim como somos compreendidos. Saber tudo. Não precisa que ninguém nos ensine. Então, irmãos, esse é o chamado, essa é a verdade. Por isso que é muito importante nós conhecermos o nome de Jesus e quem é Jesus. E tudo como foi feito. Tudo que existe foi feito daquilo que não existe, diz a palavra também. Então vamos aceitar Jesus, vamos ser batizados em nome de Jesus, receber a invocação do seu santo nome, para termos os nossos pecados lavados, sermos embranquecidos no sangue do Cordeiro de Deus e recebamos a vida eterna para a glória de Deus e nossa alegria e salvação, e teremos morada no céu. Então, irmãos, acabaram-se as dúvidas. Deus fez o mundo, não teve o Big Bang, uma grande explosão de onde surgiu. Isso é invenção do maligno, não tem nada disso, não. Deus fez o mundo do jeito que é e vai permanecer até o fim, não tem nada estranho, não tem extraterrestre, não vai vir invasão alienígena, vão vir muitos demônios. No tempo da tribulação vão vir muitas obras malignas e espíritos malignos e demônios fazendo toda a peripécia aí para matar as pessoas, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. A fé, o amor, a sinceridade, ele não quer nada disso que vem de Deus. E ele não tem paciência, não. Tem gente que pensa que o diabo pacientemente... Paciência é um dom do Espírito Santo. O diabo não tem paciência. Então, irmãos, ele vem para destruir, matar, roubar, tentando acabar com a fé das pessoas. Mas Deus é maravilhoso, nos fortalece e manda os seus anjos ao nosso redor, nos protegendo e dirigindo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste neste dia. Deus te abençoe grandemente e sinta a presença de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.